Olá, sou Flávio Guardia, advogado, especialista em defesa do consumidor. Se você chegou até esse vídeo, é porque tem algum interesse ou alguma dúvida sobre o assunto envolvendo juros abusivos como argumento para a redução da prestação do financiamento do seu veículo ou do seu imóvel. Aqui vou explicar o assunto de forma simples e objetiva, visando esclarecer as principais dúvidas que recebi durante os mais de 14 anos que trabalho com esse tema. Vamos entender o conceito e a origem do termo juros abusivos. O que são juros abusivos? A explicação é relativamente simples. Após a promulgação da Constituição de 1988, disseminou-se o entendimento de que havia uma limitação dos juros a serem cobrados em empréstimos bancários e financiamentos. Essa ideia derivou-se do texto original contido no parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, que originalmente previa. Artigo 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre: parágrafo 3º. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Percebe-se claramente que o legislador constitucional tentou impor um limite legal para a cobrança dos juros nas operações de outorga de crédito, estipulando o valor máximo de 12% ao ano, equivalente a 1% ao mês. No ano de 1994, após a entrada em vigor do real como moeda oficial no Brasil, ocorreu a chamada paridade entre a moeda brasileira e a moeda americana, chegando-se a registrar R$1 para $1. Vários consumidores compraram veículos por meio de arrendamento mercantil com prestação vinculada ao dólar. No ano de 1999, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o país passou a adotar a modalidade chamada câmbio flutuante. Na prática, isso significa que o governo deixou de controlar as taxas cambiais, liberando o mercado para atuar conforme a demanda. O resultado foi que em dezembro de 2000, o dólar atingiu a cotação de R$1,96. Aquele consumidor que comprou o veículo com prestação vinculada ao dólar por R$1, praticamente viu sua prestação mensal dobrar de valor, tornando a situação absolutamente insustentável. Vários processos se espalharam por todo o país, tendo como finalidade a revisão da prestação do financiamento do veículo com base na teoria da onerosidade excessiva, regra prevista no inciso 5º do artigo 6º do CDC. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 5º. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que a tornem excessivamente onerosas. Foram milhares de ações em todo o país, tanto que algumas instituições ingressaram com ações civis públicas, ações coletivas, com a finalidade de pedir a revisão da prestação do financiamento. A grande maioria desses processos teve resultado positivo na Justiça, fazendo com que a tese da revisão da prestação do financiamento fosse bastante fortalecida. Superada a fase da discussão judicial derivada do aumento da prestação em razão da vinculação ao dólar, surgiu fortemente outra tese: a revisão da prestação em razão dos juros abusivos. Com base naquele precedente judicial, vários advogados passaram a ingressar com ações revisionais, alegando violação ao parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal. A principal alegação era exatamente a ocorrência de juros abusivos, pois os contratos de financiamento de veículos regularmente fixam juros mensais acima da taxa de 1% ao ano. Toda a comunidade jurídica estava convencida da teoria da onerosidade excessiva e, com base nesse conceito, milhares de ações foram julgadas procedentes, ou seja, favoráveis aos consumidores, determinando-se a revisão do contrato de financiamento do veículo para readequar a taxa de juros à limitação constitucional. A consequência, naturalmente, era a redução da prestação mensal do financiamento, inclusive com compensação daquilo que já havia sido pago antes de se ingressar com a ação. Ocorreu a conjugação de dois fatores extremamente importantes. Primeiro, como já dizia a propaganda dos postos Ipiranga em 2001,
brasileiro é apaixonado por carro. Segundo, quem não quer economizar dinheiro? Portanto, criou-se um ecossistema favorável para a disseminação do termo juros abusivos. Na prática, o termo juros abusivos se refere à cobrança de taxas de juros teoricamente elevadas demais, por isso se atribui a característica de abusividade. Essa tese tem fundamento hoje em dia? Não, definitivamente não. É importante esclarecer que muitos juízes entendiam que a limitação constitucional dos juros, contida no parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, não era aplicável de plano, pois dependia de regulamentação por lei específica, enquanto que outra parcela entendia que essa regra era aplicável independentemente da criação de lei que regulamentasse o referido artigo. Entrar na justiça com essa alegação virou uma loteria, dependia da sorte do consumidor ao iniciar o seu processo, pois o sorteio na distribuição da causa poderia definir o seu resultado final. Essa divisão fez com que a discussão chegasse ao Superior Tribunal de Justiça, que, ao exercer a sua missão de pacificar a jurisprudência e acabar com a divergência, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios pactuados em taxa superior a 12% ao ano não implicaria, por si só, em nenhuma abusividade. Vamos ver a decisão do STJ. Tema repetitivo número 25. Questão submetida a julgamento. Discussão acerca dos juros remuneratórios em ações que digam respeito a contratos bancários. Tese firmada. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Pois bem, em 13 de maio de 2010, transitou em julgado, ou seja, encerrou-se todos os prazos para recursos e a decisão se tornou definitiva, restando afastada a tese de juros abusivos em contratos cuja taxa fosse fixada acima de 12% ao ano. Embora esse argumento já seja suficiente para encerrar qualquer dúvida sobre o tema, vale o registro de que o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional número 40, de 30 de maio de 2003. Assim, tanto pelo aspecto legal como pelo entendimento jurisprudencial, encerrou-se a discussão sobre a possibilidade de cobrança de taxa de juros superiores a 1% ao mês. Ainda existe possibilidade de discutir abusividade no contrato de financiamento de veículo ou de imóvel? Sim, definitivamente sim. Porém, para ingressar com a ação de revisão de contrato, é necessário que você esteja assistido por um bom advogado, com experiência no assunto. Em outro artigo escrito por mim, registrei que espalhou-se um boato que depois das alterações na Lei de Busca e Apreensão ocorridas em novembro de 2014, Lei 13.043/14, o consumidor não poderia mais discutir o contrato em juízo. Como afirmado logo no início, não passa de boato. É bem verdade que se tornou mais difícil e trabalhoso, por isso é importante o auxílio de um profissional experiente e capacitado no tema. Existem outros argumentos que podem servir de fundamento para a revisão do contrato de financiamento de veículo ou de imóvel, como, por exemplo, cobrança por serviços de terceiros, seguros, títulos de capitalização vendidos no contrato sem que você saiba, além de outras cobranças que podem ser entendidas como prática abusiva ou até venda casada. Essa situação poderá conduzir à descaracterização da mora, ou mesmo à determinação judicial de revisão do contrato, obtendo-se assim um resultado favorável para o consumidor. Conclusões. Somente um profissional habilitado e atualizado conforme um entendimento mais moderno e predominante na justiça poderá auxiliar no ingresso de uma ação de revisão de contrato de financiamento bancário. Se você estiver com dificuldades para pagar a prestação do seu veículo ou do seu imóvel, não caia nas armadilhas dos bancos. Não entregue o seu bem e nem se deixe iludir por promessas fantasiosas. Procure um advogado de sua confiança. A depender das cláusulas e condições do seu contrato, uma ação revisional poderá ser a solução para o seu problema. Quer saber se no seu contrato de financiamento de veículo ou de imóvel habitacional tem cobranças abusivas? Acesse o link aqui embaixo e você será direcionado para a página Juros Abusivos. Lá eu deixei um sistema automatizado para que você me envie o seu contrato de financiamento. Depois de uma semana, você vai receber uma resposta informando se existem ou não abusividades a serem discutidas em juízo. Obrigado por assistir até o final e espero que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas sobre esse tema.